dia, bom dia, bom dia! Tudo bem, meus amores? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tia Lai está aqui de volta, né? Para dar início ao nosso primeiro vídeo aula, né? Onde da nossa EBD Kids, né? Onde vamos estar aprendendo nesse trimestre sobre, né, o nosso Deus, conhecendo mais sobre Deus, né, crianças? E hoje vamos assim estar aprendendo sobre o Deus Criador. Vamos estar hoje aprendendo sobre o Deus Criador. Já quero convidar vocês a chamar o papai e a mamãe de vocês para sentar aí, para aprender. Mas antes disso, vamos fazer o que a gente faz, né? Que é fazer a nossa oração inicial. Amém? Então, vou pedir para vocês fechar os olhinhos de vocês e orar comigo. Amém? Então vamos lá. Senhor meu Deus amado, Deus querido e santo, eu venho diante da tua presença, Pai, para te pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pensamentos que não te agradou. Senhor, eu venho convidar o Senhor para fazer parte, Pai, desta aula. Pai, para que o teu Espírito Santo possa estar nos ensinando, meu Senhor. Deus, toma cada criança, cada pai, cada mãe que vai estar ouvindo e assistindo este vídeo, que eles possam, meu Senhor, receber em casa, meu Senhor, o teu poder. A tua, Senhor Jesus, a revelação através da tua palavra. Seja conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, antes de Tia Lai começar, eu vou pedir para vocês que têm harpa, abrir no hino 124 e vamos cantar um corinho, né? Só um pedacinho para ficar gravado nos nossos corações, né? Tem a ver com a nossa aula, amém? Todos juntos, onde mais o berço, prédio dominador. Todos juntos os louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, rege ao dominador. Adorai, anjos poderosos, vós com sua glória contemplai, vós remidos, já vitoriosos, graça render-lhes mais. Todos juntos os louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos os louvemos, rege o dominador. Então, crianças, essa música, esse louvor, né, esse hino da harpa, fala sobre o poder do Senhor, né, que nós todos devemos louvar, né, o nosso Deus, né, que o nosso Deus rege todo o universo e rege todas as coisas. E para dar início à nossa aula, o título da nossa lição é O Criador, o Deus Criador, né? Nesse trimestre vamos estar aprendendo mais sobre o nosso Deus. E o nosso texto de hoje está em Gênesis, capítulo 1, 2, né? Pega aí a Bíblia de vocês e abra ela no livro de Gênesis. Ó, a minha Bíblia está aqui e vamos estar lendo, né, a palavra do Senhor que fala aqui no Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha, crianças, a gente já conhece um pouquinho dessa história, né? Onde o nosso Deus, ele viu que a terra, ela era sem forma e vazia. Mas Tia Lai hoje vai começar a explicar a vocês de uma forma diferente. Hoje em dia, em nosso meio, né, tem pessoas que querem muito ser elogiada pelo aquilo que ela faz, pelo aquilo que ela, né, pelo aquilo que ela faz pelas pessoas,
pelas ações delas. Então, elas querem ser elogiadas, elas esperam receber elogios. Mas a gente não pode ser assim, né? A gente temos que ser diferente, né? Porque o nosso Deus, ele criou todas as coisas, e vamos aprender hoje na nossa aula, né, que todas as coisas foram criadas por Deus para nós, seres humanos, né? O nosso Deus cuidou de cada detalhe, preparou tudo para quê? Para que nós pudéssemos usufruir, para que nós pudéssemos habitar e comandar as coisas que Deus criou. Porém, tudo é para a glória dele. Tudo é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus criou o homem para louvar a ele. Deus fez a natureza para louvar a ele, para engrandecer o nome dele. E nós cristãos, nós pessoas, seres humanos, todos esperam que suas responsabilidades sejam reconhecidas, muitas vezes apenas para satisfazer ego. Deus agiu diferente, tá vendo? Nosso Deus, ele agiu diferente, mas nós, seres humanos, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser elogiado por uma ação, por algo que a gente faz, né? A gente empresta um brinquedinho, a gente quer que o amiguinho diga, eu te emprestei, você tem que pedir obrigado, você tem que ser grato a mim. Não, o nosso Deus, ele agiu diferente em relação à sua criação. Ele agiu totalmente diferente, né? Ele criou todas as coisas por amor. Deus criou todas as coisas por amor, inclusive o ser humano. Por isso devemos reconhecer a sua glória, tá vendo? O nosso Deus criou todas as coisas, né, por amor, inclusive a nós. Deus nos criou porque ele nos amou. Ele nos ama até hoje, né? E a primeira coisa que o Senhor criou, crianças, ele viu, né? Ele foi lá, o Espírito do Senhor. A Bíblia diz que no princípio, né? A terra ela era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Mas o nosso Deus tão poderoso, que ao soar da sua voz, veio tudo à existência. E a primeira coisa que Deus falou, que Deus criou, criança, você sabe o que foi? O que foi que Deus criou no princípio, no início de tudo? Deus criou o quê? Com apenas uma palavra, o que foi que Deus disse? A terra ela era o quê? Sem forma e vazia. E ela era tomada pela escuridão. E Deus disse assim, ó, haja luz. E o que veio acontecer? No primeiro dia da criação, crianças, houve luz, e a luz veio, né? O Senhor fez vir a luz sobre a terra. E no segundo dia, o que foi que Deus criou no segundo dia? Deus criou os céus, criança. Deus criou os céus e separou, fez separação dos céus e das águas, né? E no terceiro dia, o que foi que Deus criou? No terceiro dia, crianças, Deus criou fez ali a terra, né? E fez que a terra brotasse muitas frutas maravilhosas, muitas flores, né? Deus criou no terceiro dia, Deus criou, ordenou que as águas debaixo dos céus se acumulassem em um só lugar e chamou de mares, né? Então a terra apareceu e Deus enfeitou a terra, ó, com as árvores, com as flores. No terceiro dia o nosso Deus criou isso. E no quarto dia colocou o sol no céu. Ó, no quarto dia, crianças, o nosso Deus, no quarto dia, o nosso Deus, ele colocou o sol no céu e a lua também no céu. O sol para iluminar, para clarear o dia e comandar o dia, e a lua para comandar a noite. E aí deu assim, se formaram os dias, os anos, né? As estações, né? Aí foram formados quando Deus criou o sol e a lua no quarto dia. E no quinto dia, Deus colocou diversos animais. Deus colocou diversos animais aonde? Nos céus, né?
No quinto dia, Deus fez as aves, os pássaros, fez tudo. E colocou também nos mares os animais marinhos, que nós conhecemos como peixes, como baleia, como tartarugas. No quinto dia, crianças, o Senhor fez todas essas coisas, né? Fez os animais dos mares e dos céus, aqueles que voam. No sexto dia, o Senhor criou o que, crianças? Os animais, os animais, foi aqueles animais terrestres, silvestres, né? Que foi o leão, o urso, a ovelha, o coelho, o elefante. Deus criou, mas Deus também criou, criança, no sexto dia, ó. No sexto dia, Deus também criou, ó, o homem. Deus criou o homem também no sexto dia. O homem e a mulher, crianças, Deus criou o homem e a mulher. Né, criança? Nosso Deus, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso é esse nosso Deus, né, crianças? Que faz tantas coisas, né? E o interessante é que, além disso, Deus criou o homem e a mulher, né? O nosso Criador. Constituiu homem e mulher como responsável pelo jardim chamado Éden. Deus ali, né, constituiu o homem e a mulher, né, responsável para cuidar, né, uma pessoa responsável para cuidar de um local. E Deus fez esse jardim chamado Éden. E ali, né, colocou quantas árvores havia naquele lugar. Havia muitas árvores naquele lugar, inclusive duas árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que os nossos pais Adão e Eva, ele não poderia comê-las, né? Dessas árvores ele não poderia comer, né? E eles cuidavam do jardim do Éden e eram abençoados por Deus. Eles cuidavam. Quando Deus nos dá algo para a gente cuidar, Deus assim nos dá um filho, né? Para que a gente cuide. Não é nosso, é do nosso Deus. Tudo que Deus nos dá é para a glória dele, né? Deus criou tudo para a glória do nome dele, para que o nome dele venha a ser glorificado. Então, tudo que nós temos e fazemos não é nosso. Deus nos dá um dom, a gente sabe cantar, sabe louvar, mas não é para o nosso bem, no nosso aproveito, é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através do quê? Das nossas vidas, né, crianças? Então, assim, Deus viu, né, que o homem ali estava naquele jardim, naquele homem, vivia naquele lindo lugar para cuidar da terra, plantar árvores e se alimentar dos frutos de todas as árvores que havia no jardim. Deus criou tudo e fez para que o homem pudesse se alimentar, cuidar, plantar e se alimentasse das árvores, né, de todos os frutos que davam ali naquela árvore. Exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia comer. Era uma ordem dada por Deus. Disse para ele: olha, Adão, da árvore, de todas as árvores daqui você pode comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa você não pode comer. Então, né, ele disse: não coma dessa árvore, porque certamente você morrerá. Se você comer dessa árvore, você pode morrer. Era uma ordem direta do nosso Deus. E ele deveria obedecer. Se Deus dá uma ordem a gente, ou o nosso pai, a nossa mãe, a gente tem que obedecer essa ordem do nosso Deus. A gente não pode desobedecer, porque a gente se torna desobediente. E aí vem consequências, crianças. Sabia que vem consequência quando a gente não obedece a voz do nosso pai, da nossa mãe, do mais velho, da pessoa que está ali para nos ensinar e nos mostrar ali as coisas que é para a gente fazer, que é correto. E assim o nosso Deus, ele nos dá uma ordem, né? O nosso Deus nos criou por algum propósito, para um propósito que é para a glorificação do nome dele. Então, tudo a gente tem que fazer para a glória de Deus. Tia Lai está repetindo sempre essa palavra, por quê? Porque tudo é para a glória de Deus. O louvor que a gente cantou, né, no início da aula,
a gente cantou para o quê? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E tudo é para a glória de Deus. O Senhor criou a natureza. A primeira coisa que o Senhor veio criando foi o quê? A natureza. Veio criando, formando tudo. E tudo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aí o Senhor viu que Adão ele estava sozinho, né? E aí ele fez ele recair sobre um sono profundo. E daquele sono ele retirou uma parte, ó, uma costela, um ossinho aqui da costela de Adão. E aí fez ele dormir e ali fez a mulher. O nosso Deus, ele criou a mulher. E a mulher foi criada, criança, sabe para quê? Para ser ajudadora, para estar do lado do seu marido, do seu companheiro, para cuidar, né? Deus colocou eles ali para cuidar. E o interessante mais, sabe de quê, criança? Que o nosso Deus descia todos os dias para conversar com ele, para ali ter um diálogo com ele. O nosso Deus poderoso, ele fazia isso, né? E eles eram abençoados quando eles obedeciam o que o Senhor falou. Mas quando veio a primeira desobediência, ela foi, né? A mulher, todos conhecem que a mulher, ela ouviu, deu a voz à serpente e comeu do fruto, ainda deu para o seu esposo. E aí o que? Entrou o pecado, a desobediência, porque desobedecer é pecado, crianças. Então, Tia Lai, nesta manhã, vim dizer para vocês, ser obediente, né? Que o Senhor criou todas as coisas com apenas a palavra dele, né? Com o soar da voz do Senhor, veio criar todas as coisas. E a maior das criações do nosso Deus, criança, foi o ser humano. Foi o homem e a mulher que o Senhor criou com as próprias mãos dele, ainda soprou no nosso nariz o fôlego. A essência do nosso Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita sobre dentro de nós. Então a gente não pode, né, desistir. Então, em 6 dias o nosso Deus criou todas as coisas, criou o animal, céu, terra, lua, luz, sol, criou tudo, criou todos os animais, criou as águas. E o que fez a reparação das águas. E no 7º dia, o nosso Deus, ele descansou. Ele descansou de todas as coisas, mas o nosso Deus, Xalai, cansa? Claro que não. O nosso Deus, ele é eterno, ele é poderoso, ele é justo, ele é tremendo. Porém, ele deixou para que a gente tirasse um dia para o Senhor. Todos os dias temos que glorificar e exaltar o nosso Deus. Temos que ser grato ao nosso Deus, né? E aí o Senhor fez todas essas coisas, né? Em 7 dias. Em 6 dias e no 7º ele descansou. E a maior de todas as criações do nosso Deus é o ser humano, né? Eu, você. Então que nós possamos obedecer, crianças. E nessa manhã, Tia Lai vem dizer para vocês, obedeça e queira aprender mais desse Deus e seja grato por tudo. Seja grato por tudo, porque o nosso Deus nos criou para um propósito, que é para a glória do nome dele. Amém, crianças? Então, Tia Lai fica por aqui. Eu agradeço a vocês. Ouça, escute esta aula, medite na palavra do Senhor, seja obediente em casa, seja obediente à palavra do Senhor. E agora fique memorizando com a tia Fê e vamos, né, estar encerrando. Tia Lai agradece tudo, né, e manda um beijão para todos, amém? Assim, obrigado. Crianças, bom dia! Hoje, Tia Lai deu início, né, a mais uma aula DVD. E o título da lição de hoje que ela deu foi o Deus Criador, né? O Deus que criou todas as coisas. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou, né? Glória a Deus. E vamos estar dando início também ao Memorizando de hoje. Memorizando de hoje fica em Apocalipse 4:11. Peço o papai e a mamãe para estar pegando a Bíblia, para estar te ajudando a ler. Vamos lá? Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por tua vontade elas foram criadas e existem.
Vamos repetir mais uma vez para ficar gravado nos nossos corações? Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas por tua vontade, e elas foram criadas e existem. Então, criança, Deus criou tudo. Deus criou tudo na nossa vida. Deus criou tudo, né? E também deixei aqui, escrever aqui embaixo, Jesus cura, salva e liberta. Para quando a gente for em algum lugar, por onde a gente passar, a gente venha falar de Jesus, que Jesus cura, salva e liberta. E assim eu fico e agradeço a minha oportunidade. Tchau, crianças.